592. Cometeria pecado quem recebesse a confirmação pela segunda vez? Cometeria um sacrilégio, porque a confirmação é um daqueles sacramentos que imprimem caráter na alma e, portanto, só podem ser recebidos uma vez. 593. Que o cristão deve fazer para conservar a graça da confirmação? Para conservar a graça do crisma, o cristão deve rezar frequentemente, fazer boas obras e viver segundo a lei de Jesus Cristo, sem respeito humano. 594. Porque na confirmação há também padrinhos e madrinhas? Para que estes, com as palavras e com os exemplos, orientem o crismado no caminho da salvação e o auxiliem nos combates espirituais. 595. Que condições são necessárias ao padrinho? O padrinho deve ser de idade conveniente, católico, crismado, instruído nas coisas mais necessárias da religião e dos bons costumes. 596. O padrinho de crisma contrai algum parentesco com o crismado? Sim, o padrinho de crisma contrai o mesmo parentesco espiritual com o crismado, como aqueles que batizam. Capítulo 4. Da Santíssima Eucaristia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: Como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. São João, capítulo 6, versículo do 51 ao 58. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e, depois de o benzer, partiu e deu-lhe, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e apresentou-lhe, e todos dele beberam. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos. São Marcos, capítulo 14, versículo do 22 ao 24. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. São Lucas, capítulo 22, versículo do 19 ao 20. Parágrafo 1º. Da natureza da Santíssima Eucaristia e da presença real de Jesus Cristo neste sacramento. 597. Que é o sacramento da Eucaristia? A Eucaristia é um sacramento que, pela admirável conversão de toda a substância do pão no corpo de Jesus Cristo e de toda a substância do vinho no seu precioso sangue, contém verdadeira, real e substancialmente o corpo, sangue, alma e divindade do mesmo Jesus Cristo nosso Senhor, sob as espécies de pão e de vinho, para ser nosso alimento espiritual,
598. Na Eucaristia, ao mesmo Jesus Cristo que está no céu e que na terra nasceu da Santíssima Virgem? Sim, na Eucaristia há verdadeiramente o mesmo Jesus Cristo que está no céu e que nasceu na terra da Santíssima Virgem Maria. 599. Porque acreditais que no sacramento da Eucaristia está verdadeiramente Jesus Cristo? Eu acredito que no sacramento da Eucaristia está verdadeiramente presente Jesus Cristo, porque Ele mesmo o disse, e assim nos ensina a Santa Igreja. 600. Qual é a matéria do sacramento da Eucaristia? A matéria do sacramento da Eucaristia é a que foi empregada por Jesus Cristo, o pão de trigo e o vinho de uva. 601. Qual é a forma do sacramento da Eucaristia? A forma do sacramento da Eucaristia são as palavras usadas por Jesus Cristo. Isto é o meu corpo, este é o meu sangue. 602. Que é a hóstia antes da consagração? A hóstia antes da consagração é pão de trigo. 603. Após a consagração, o que é a hóstia? Após a consagração, a hóstia é o verdadeiro corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, sob as espécies de pão. 604. Que está no cálice antes da consagração? No cálice, antes da consagração, há vinho com algumas gotas de água. 605. Após a consagração, o que há no cálice? Após a consagração, há no cálice o verdadeiro sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, sob as espécies de vinho. 606. Quando se faz a conversão do pão no corpo e do vinho no sangue de Jesus Cristo? A conversão do pão no corpo e do vinho no sangue de Jesus Cristo faz-se precisamente no ato em que o sacerdote, na Santa Missa, pronuncia as palavras da consagração. 607. Que é a consagração? A consagração é a renovação por meio do sacerdote do milagre operado por Jesus Cristo na última ceia, quando mudou o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue adorável, dizendo: isto é o meu corpo, este é o meu sangue. 608. Como é chamada pela Igreja a miraculosa conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Jesus Cristo? A miraculosa conversão que todos os dias se opera sobre os nossos altares é chamada pela Igreja transubstanciação. 609. Quem deu tanta virtude às palavras da consagração? Quem deu tanta virtude às palavras da consagração foi o mesmo Jesus Cristo nosso Senhor, Deus onipotente. 610. Depois da consagração, nada resta do pão e do vinho? Depois da consagração, restam apenas as espécies do pão e do vinho. 611. Que são as espécies do pão e do vinho? Espécies são a quantidade e as qualidades sensíveis do pão e do vinho, como a forma, a cor, o sabor. 612. De que maneira podem ficar as espécies do pão e do vinho sem a sua substância? As espécies do pão e do vinho permanecem maravilhosamente sem a sua substância, por virtude de Deus onipotente. 613. Sob as espécies de pão está apenas o corpo de Jesus Cristo, e sob as espécies de vinho está somente o seu sangue? Tanto sob as espécies de pão, como sob as espécies de vinho, está Jesus Cristo vivo e todo inteiro com seu corpo, sangue, alma e divindade. 614.
Podereis dizer-me por que tanto na hóstia como no cálice está Jesus Cristo todo inteiro? Tanto na hóstia como no cálice está Jesus Cristo todo inteiro, porque ele está na Eucaristia, vivo e imortal como no céu. Por isso, onde está o seu corpo, está também o seu sangue, sua alma e sua divindade. E onde está seu sangue, está também seu corpo, sua alma e sua divindade, pois tudo isto é inseparável em Jesus Cristo.